Participar desde o início do programa, porque hoje nós vamos falar sobre sexualidade infantil, desvendando a sexualidade infantil. E para isso, nós convidamos pessoas importantes que entendem realmente desse assunto, são professores, pedagogos, médicos, e que estão aqui conosco no Canal Livre para numa conversa franca, aberta, como é tradicionalmente o Canal Livre, nós abordarmos o problema de frente, abordarmos sem qualquer inibição esse tema que é muito importante e que vai, por certo, eu repito, elucidar muitas questões e muitas dúvidas dos pais telespectadores que, a partir desse momento, nos acompanham e tradicionalmente nos acompanham nos 150 municípios do estado de Santa Catarina. Nós convidamos a participar do programa para falar sobre a sexualidade infantil, à minha esquerda, o César Aparecido Nunes. César Aparecido Nunes é professor de filosofia e ele está coordenando um painel nas escolas, né, César? É isso, juntamente com os demais companheiros que estão aqui. O César Aparecido Nunes é vamos dizer que é uma autoridade no assunto. Então vamos explorar bastante o professor de filosofia, César. Aqui à minha direita, a Maria da Graça Soares. A Maria da Graça é psicopedagoga e também tem muita experiência com relação... É psicopedagoga? Concorda? Não, porque a Cleusa disse que não era psicopedagoga, né? Mas você é, né? Então tá bom. Também presente, com muito prazer no nosso programa, a Maria da Graça. Aqui à minha esquerda, um pouquinho mais perto, a Cleusa Moirer. A Cleusa é professora de pré-escola. E ela tem uma experiência também muito grande com relação nesse sentido da sexualidade infantil, porque normalmente são as escolas que mais trazem e abordam esses temas e esses problemas existentes. Aqui ao meu lado direito, o Ivan Carlos Pereira, é coordenador pedagógico. Jovem ainda, de brinquinho aqui à minha esquerda, olha aí, ó. Dá um close nele, vou dar um close, olha aí, ó. Jovem, né? Boa pinta, está aí pro telespectador curtir também o que o Ivan Carlos Pereira tem a nos apresentar durante o nosso Canal Livre de hoje. E aqui à minha esquerda, o Cecim El Ashkar. É médico pediatra. Acertei o sobrenome, Cecim? Acertou. Tá bom. Cecim El Ashkar é o quê? É turco? Filho de libaneses. Libaneses. Tudo bem. Médico pediatra, muito importante a sua presença também, o Cecim, no nosso programa, para que apresentemos aos telespectadores as perguntas que por certo virão pelo telefone 224872 e os temas, os assuntos que nós passaremos a abordar a partir desse momento. Vamos a um pequeno intervalo comercial, voltamos em seguida, já com o primeiro bloco do nosso Canal Livre, falando sobre a sexualidade infantil. Já voltamos. Estou vendo aqui, tenho em mãos um artigo escrito pelo Dr. Cecim El Ashkar, que está aqui ao nosso lado, Educação Sexual na Infância. Então vamos começar por aqui, eu vou ler um pedacinho para depois nós encaminharmos já no primeiro bloco do nosso programa sobre a educação sexual na infância. Nós discutimos aqui que fica melhor para a compreensão do telespectador a educação sexual na infância do que desvendando a sexualidade infantil. Pode ficar um termo assim um pouquinho amplo demais para nós encaminharmos no nosso Canal Livre de hoje. Diz o seguinte o artigo: a educação sexual tem lugar de destaque nos dias de hoje, onde os meios de comunicação, as revistas, os produtos de consumo, tudo explora o sexo. O sexo é consumido de maneira indiscriminada, não se respeitando as crianças. A televisão e as revistas mostram o sexo sem o menor escrúpulo. Cabe aos pais o papel fundamental de ministrar os conhecimentos sobre o sexo, já que eles se acham unidos aos demais aspectos da tarefa de educar. E é um artigo muito bom, muito interessante. O sexo, lá pelas tantas, diz o seguinte, o doutor Cecim: o sexo psíquico forma-se depois do nascimento e é determinado fundamentalmente pela educação. Isso é muito importante que eu quero abordar com o senhor depois, doutor. Primeiramente, eu quero encaminhar o programa, começando com o César Nunes, professor de filosofia, e você está com os demais companheiros que estão aqui, os demais convidados, realizando painéis nas escolas sobre educação sexual. Então eu gostaria que você desse um trailer sobre isso, para depois nós então começarmos a discutir esse tema tão importante e tão abrangente. Eu estou trabalhando agora aqui em Santa Catarina, a convite agora do CA, do Centro Acadêmico de Pedagogia da Universidade Federal, justamente num curso quase que extracurricular
sobre educação sexual na escola. E já tive a oportunidade de estar aqui em Santa Catarina para abordar esse tema com relação ao pré-escolar, com relação ao professor de educação física. E acredito que a questão da sexualidade tem que ser cada vez mais assumida pela escola como função importante, como dimensão fundamental da existência humana. Então, essas escolas que hoje praticamente recebem as nossas crianças, elas têm dado uma formação sobre vários aspectos, sobre a formação até informações culturais, sobre informações de como a pessoa vai agir praticamente na sociedade, e todas elas com um tom autoritário. Então nós podemos dizer que a questão da formação da sexualidade na escola, ela vai passar também por uma definição dos conteúdos da própria escola, a definição do interesse de que essa escola tenha que fazer com relação à criação e à formação de uma nova pessoa. Agora, o César, está muito polêmico isso tudo, sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que as inúmeras tentativas que foram feitas, para que se tivesse no currículo escolar educação sexual nas escolas, todas elas fracassaram, não é verdade? Então, o que é que está havendo no momento de prático que vocês realizam esses painéis nas escolas? Os professores não estão preparados? Os educadores não estão preparados para enfrentar esse problema de frente, de cara, com o aluno? Não, eu diria que houve uma dificuldade muito grande por falta de um referencial teórico definido com relação à sexualidade. Então aconteceu o quê? Que muitos projetos de educação sexual, eles tinham padronizados pelo Estado ou pelas estruturas institucionais, eles eram extremamente fragmentários, queriam uma formação educacional doutrinária, ou seja, de certa maneira, uma educação sexual que simplesmente considerasse aspectos descritivos da sexualidade, biologia, a descrição dos aparelhos sexuais. Então, houve nas escolas uma escola biologista, uma sexualidade descritiva. Sexualidade é discutir, em muitas escolas, uma palestra sobre doenças venéreas, uma palestra sobre o pecado, o discurso tradicional, uma palestra sobre a maldade, digamos, da vida, da sociedade. Então não se pegou a sexualidade na sua dimensão humana, na sua dimensão humanista. Então muitos referenciais, até bem intencionados, passaram a ser superficiais. Por quê? Porque colocaram a sexualidade sempre de maneira fragmentária. E os pais, como é que você não acha que também houve uma certa reação dos pais, que em casa eles acham que pode explicar a sexualidade melhor para os filhos do que o professor? Eles não vão confiar no educando? No caso, no educador, perdão. Porque muitas vezes o mito dos pais foi também um recurso ideológico, eu diria, para não se colocar a educação sexual. Então se dizia assim, a educação é muito complicada, então não tem gente preparada, então não se fazia. A educação sexual, os pais vão ficar assustados, os pais não querem educação sexual, então não se fazia. Então esses argumentos foram usados justamente para não se colocar um projeto de educação sexual que tenha base científica, porque há na escola uma especificidade. O discurso do educador é um discurso que deve ter base científica. E dentro desse discurso, o educador tem autonomia. É lógico que a questão moral, a questão dos papéis sociais, cabe aos pais, cabe à sociedade. Mas na construção, por exemplo, da psicologia do desenvolvimento, do que disse o médico no artigo, né? O sexo psíquico, etc. e tal, que há uma especificidade, uma interferência do educador, que ele é autônoma, que o educador tem com relação a isso enquanto referencial histórico. Então eu diria que, de certa maneira, muitos desses argumentos eram argumentos para não se dar educação sexual. E que hoje é um mito. Em 72 escolas de Campinas que eu trabalho num projeto, das 72 escolas que começaram o projeto, um só casal, né, um só casal de pais, veio reclamar educação sexual. Porque frente à mudança de valores, frente à televisão, como diz o artigo, frente aos meios de comunicação, os pais também não têm discurso. Eles continuam cada vez mais silenciosos. Quer dizer, aquela forma tradicional já era, não adianta mais nada. Ela não tem interferência. Tem que encarar a realidade, não é verdade? Isso, quer dizer, hoje em dia a educação sexual, mesmo que não se fale nada, há uma educação sistematizada, uma educação consumista, uma educação quantitativa, de práticas sexuais, que o sistema, a vida que nós vivemos, está impondo. Então os pais, assustados por isso, também estão buscando um discurso. Então essa ideia de que os pais imperem a educação sexual tem servido muito mais como argumento dos conservadores, que não querem, inclusive, uma educação sexual séria e honesta. Maria da Graça, você concorda com isso?
plenamente, até porque a gente tem quase 15 anos de trabalho nessa área em escola, né? Já fizemos pesquisa junto aos pais, aos alunos, e quando se fala em educação na escola, significa envolver, né, pais, alunos, professores, a merendeira, todas as pessoas que de alguma maneira atingem as crianças, né? E eu acho que essa afirmação que tu colocasse tem a ver com a educação sexual, que o César já falou, conservadora, quer dizer, a proposta que se traz é da libertadora, aquela que vai aliviar muito mais do que preocupar. E os pais querem, até porque ninguém foi educado para falar da sua sexualidade com o filho, porque a nossa sexualidade nem está resolvida, fica tão difícil falar de uma coisa não trabalhada em mim com a criança, e a escola seria mais um lugar, mais um local que fosse auxiliar a família a falar de sexo de uma maneira científica, de uma maneira correta, de uma maneira libertadora. Não aquele sexo que até hoje nos tem preocupado e nos deixa uns adultos tão confusos, tão infelizes. Qual é que deve ser a posição, pelo menos a sua posição de educador, quando a criança manifesta a sua sexualidade? Como é que o educador deve se comportar? E aí? A gente discutiu bastante essa tarde. Eu acho que quando a criança começa a manifestar, já é uma perda de tempo a gente começar a se preocupar por aí, porque quando começa a educação sexual, eu entendo que começa quando eu, uma pessoa que vou ser mãe, o meu companheiro que vai ser pai, a gente tenta estar bem com a nossa sexualidade. E aí nós vamos ter esse filho, né? Porque é produto de duas pessoas. E esse estar bem com a sexualidade, essa vontade de se descobrir, de romper com aquela educação que hoje atrapalha a nossa vida, já é um começo de se fazer a educação que atrapalha sexual. A nossa vida é aquela tradicional lá atrás. A que a gente teve, do pecado, do medo, do não pode isso, o inferno, né? E tal, do inferno, do sujo, do pecaminoso, quer dizer, até porque a gente não tinha as informações científicas necessárias e se escondia no medo para não resolver as questões. Então, a educação sexual começa na família ou na escola, porque tem crianças que já vão para o berçário, para a escola, né? Na gravidez, no nascimento, no tipo de parto que se tem, na relação que a mãe estabelece com o filho na amamentação, quando vai secar a criança no banho, pega uma toalha. Tem a mãe assim, nos povos a gente fala, tem a mãe que seca e não olha para lugar nenhum. Ela seca, é um ato mecânico. E tem aquela que não, ela vai secando e vai falando daquele corpo, ela vai sentindo aquele corpo. O que ela está dizendo para a criança? Que gostoso, que bonito, que delícia. Isso é educação sexual. Então, isso é educação sexual. A gente costuma imaginar que a criança pergunta de onde eu vim, para onde eu vou, como eu saio, como eu entro, mas não é. Anterior a isso, tem isso que a gente passa, que o pai passa estando junto, se sentindo bem pai e homem na sua figura, acariciando a criança, dividindo as tarefas, né, de cuidado dessa criança. Muito bem, vamos a um intervalo comercial, já voltamos, vamos conversar depois com o Ivan e com o Cecim, e vai ser um papo muito agradável também, porque tem a escola, Sarapiquá. Sarapiquá, eu quero saber algumas coisas dessa escola alternativa, que é muito interessante para o telespectador, até para esclarecimento. Já voltamos. Muito bem, antes de conversar com o Ivan e com o Cecim, eu gostaria de ouvir também a Cleusa Moira, que é professora de pré-escola, já que estamos falando nessa atividade de escola, né? Educação sexual na escola. O que é que tu pensa sobre isso também, Moira? Bom, eu considero que a questão da educação sexual nas escolas, ela não tem um momento de aparecer, né? Não é programável por parte da criança. A criança traz as questões com respeito a nascimento ou não de bebê, com relação a estar ou não bonita, com relação a eu ganhei um vestido novo, a meu pai separou, a minha mãe separou. E essas questões aparecem na prática diária. Na medida que a criança faz cada atividade, é que essas coisas vão aparecendo. E eu acho que a questão fundamental é o professor de pré-escola ter clara essa questão e saber trabalhar essas questões na hora que elas aparecem. E entender que isso é fundamental, que quando a criança pergunta é a hora que se trabalha essa questão.
Na hora que a criança pergunta, ou que a criança não só pergunta, desculpe, mas eu acho que a criança verbaliza, que a criança expõe as questões que estão preocupando Nós estamos falando em criança, mas até que faixa etária podemos classificar criança? Até que faixa etária nessa educação sexual? Eu acho que é bom. Isso é importante, né? Eu de acho que repente é a gente fica pensando assim, só 3, 4 anos, 5, Sim. não é nada disso, também é para cima, né? Eu acho que a criança, a partir dos 10, 12 anos, ela pode ter uma educação sexual mais a nível de informação mesmo. Né, de conversar sobre as coisas mais específicas, sobre essa questão mais genital da sexualidade, né? Mas a criança, a partir do que ela consegue expressar verbalmente, 2 anos, 1 ano e meio, dizer, é bom deixar claro que essa manifestação dela nem sempre é verbal. Essa manifestação dela com respeito à sexualidade, ela pode ser uma manifestação de comportamento não verbal. Agora, essa questão que eu levantei do comportamento verbal e de trabalhar essas questões verbais ou não verbais, eu quando falo nisso, eu falo na criança de 1 ano, digamos, até por volta dos 7, 9 anos, eu acho que dá para considerar. Dá para considerar esse tipo de colocação que você fez. Agora, outra questão que eu queria colocar, que a gente colocou hoje à tarde no painel, é a seguinte: tem pais preocupados e que falam assim, mas meu filho nunca pergunta sobre sexualidade. Uma questão que eu tenho enquanto professora, essa questão. Eu acho o seguinte, a criança só não pergunta, ela deixa de perguntar quando a questão de confiança está quebrada. Quando não tem a liberdade de perguntar. Sim, porque ela não pergunta para o pai, mas elas conversam entre os amigos. Exatamente. Elas conversam entre os amigos desde que a mãe vai ganhar um neném, de que ela está namorando fulano. Crianças, minhas crianças, que eu trabalho de 4 a 5 anos, têm seus namorados, sentam vendo escola de mão dada, ouvindo história de mão dada, por exemplo, né? Porque fulano é meu namorado. Isso é sexualidade, né? Então, essa questão dessa manifestação, eu acho que o professor tem que aceitar essa manifestação como deve aceitar uma manifestação de raiva. Ele tirou meu brinquedo, estou com raiva dele, estou bravo e tal. Essa manifestação de sexualidade que você falou, é muito importante nós colocar o telespectador que não é o ato sexual. Não é a minha manifestação de sexualidade, é um carinho, né? É um ato de amor, não é o ato sexual. Porque de repente as pessoas ficam entendendo assim, não pega na mão, tá? Isso aí já parece que é meio caminho andado para o ato sexual. Não é nada disso. Tem muito até chegar lá. Agora, é uma manifestação de sexualidade. Como é uma manifestação a hora que alguém chega na maternidade e ganhou um neném e pergunta o que é. A hora que eu digo menino e menina, eu estou definindo a criança sexualmente já. Agora, a partir disso aí, ela vai construir a sua sexualidade. Outra questão que eu queria levantar, que eu acho que é uma questão que preocupa os pais também, a questão que tu levantou, é a questão da manipulação sexual. Que tem uma fase pela qual a criança se manipula sexualmente. Como aos 4 meses ela descobre a mãozinha e ela bate palma, vai haver uma hora, a partir dos 2 anos por aí, que ela vai ter uma manipulação sexual como conhecimento do corpo, o que nada tem a ver com a parte genital, com a parte da sexualidade adulta. É exploração corporal mesmo. Quando a criança começa a andar, isso toda mãe sabe, todo educador sabe, ele se põe a andar indefinidamente. Quer dizer, coloca ele em pé e ele sai andando. Até encontrar o primeiro obstáculo, ele vai andando. E quando ele descobre o corpo dele por volta dos 3 anos, ele faz exatamente a mesma coisa. Ele explora esse corpo porque ele quer conhecer. Doutor Cecim, a exploração do corpo é uma coisa. Agora, o fato de o sexo psíquico, aí já é outra coisa bem diferente. Que se associa ao corpo, evidentemente. Mas o psíquico é importantíssimo, né? Aí é que começa a definir a fase, é fundamental. Tá. Então, a gente tem o sexo biológico, tá? Que é todo o corpo do homem, o corpo da mulher, a formação dele. E tem o sexo psíquico, que é a diferença de nós, seres humanos, tá? Racionais, com todo o resto da espécie não racional. Tá? E por que tem a diferença? Porque nós trabalhamos a emoção. Nós trabalhamos o carinho, nós trabalhamos o amor, nós trabalhamos relações muito mais profundas, muito mais fortes. Tá? Eu acho que todos nós estamos discutindo exatamente isso. Por que algumas pessoas conseguem manter um relacionamento forte e duradouro e outras pessoas não conseguem isso. Tá? E talvez a criança seja o produto exatamente do que ela vê. A gente diz que a criança é extremamente imitativa. Ela imita o pai, imita a mãe. Tá? E através da imitação do que ela vê em casa, ela passa a trabalhar a sua vida. Tá? Primeiro como criança, depois vai desenvolver e vai aparecer isso como adulto. A grande questão é que enquanto não existir uma harmonia entre os pais ou entre quem cuida dessa criança,
até os 4, a gente coloca que tudo está formado até os 4 anos. Então tudo que tiver que ficar pronto, vai ficar pronto até os 4 anos. O que foi feito certo, vai sair certo. O que foi feito errado, vai sair errado. Por isso é que a educação começa exatamente no momento em que a mulher ficou grávida. E aí a mulher trabalha o seu neném na sua barriga, tá? Trabalha tendo uma vida boa, conversando com a criança. Quando a criança nasce, a mulher e o marido trabalham essa criança, quer dizer, dando carinho, aconchegando, tá? Fazendo, não por palavras, mas por ação, aquilo que a criança tem que ver, tá? Então, se a criança vem em casa, o pai falando um monte de coisa, mas agindo de maneira diferente, para ela aquele modelo vai à falência. Então, se o pai diz que a criança, para a criança, que a criança não pode mentir, e ela vê daqui a pouco o pai num telefone mentindo para alguém, então aquele modelo para a criança faliu. O grande problema é exatamente se falar uma coisa e se fazer outra. Doutor, disse assim, o negócio é o seguinte: se os pais brigam em casa, se o casal está sempre brigando na frente dos filhos, assistindo as brigas e tal, isso aí pode prejudicar no casamento sexualmente essas crianças? Bom, isso vai levar o quê? A uma criança totalmente insegura, tá? Quer dizer, ela vai desenvolver uma grande insegurança. Primeiro, na escola. E você vê que, vocês são professores, trabalham com escola, vocês vê que os grandes problemas, as grandes crianças problemas na escola, quase que 100%, são crianças ou de pais separados, ou de pais que não vivem bem. Então, já começa pela escola, tá? E isso é uma discussão, inclusive, que nós já em Porto Alegre, num congresso, Porto Alegre não, em Canela, tá? Sobre droga, tá? Que é um troço paralelo, tudo envolve. E aí eu dizia que o grande problema da droga é exatamente desajuste em casa, certo. Quer dizer, não relacionamento, não diálogo, tá? E a criança acaba indo depois para a droga, tá? Quando existe um canal aberto, de pai para o filho, de filho para pai, quando existe um espelho bom em casa, dificilmente tu vai ver problemas para droga. Nem para droga, nem para a escola. Tá? A não ser quando há um problema orgânico, nós estamos falando da parte psíquica. Certo. Tá? Psíquica, é diferente de uma criança que tem um QI baixo, outras coisas. Nós estamos falando de problema psíquico. Então, problema psíquico, e nós vamos discordar, eu vou discordar de todo mundo aqui. A Maria da Graça já está discordando. Eu já sei que disso, e no Congresso foi uma discordância muito grande, e o cara que me levantou e me xingou, aí no fim ele disse que as clínicas de droga eram clínicas que eram para pessoas ricas, riquíssimas, que os pais nunca viam os filhos, e todo mundo sabe disso. E a gente vê no consultório que quanto mais rico, não é o pai nem a mãe que leva, já é a empregada, é o babá que leva, porque o pai não pode, porque o pai tem reunião, a mãe tem reunião, tem chá. Então os filhos não veem esses pais. Então que tipo de modelo que essas crianças têm? Zero. Tá? Então vamos supor, o relacionamento de um professor com uma criança vamos botar numa escala, é 3. O relacionamento do pai de um médico, pediatra com a criança é 9. Então nós vamos na profundeza do problema psíquico. Então às vezes você vê uma criança que começa a apresentar febre sem nenhuma etiologia, porque às vezes o pai brigou com a mãe, ou porque às vezes o pai viajou. Você vê uma crise de asma desencadeada, porque o problema da família está muito sério. Então, a harmonia em casa é fundamental, não só para a boa sexualidade da criança, não só para a segurança total da criança, não só uma criança ter saúde mais ou menos, tá? Você vê que uma mãe que aceita um filho, ela amamenta esse filho mama tranquilamente. Uma mãe que não aceita a fato dela ser mãe, não passa aquela figura de ser uma mulher para ser uma mãe, a criança tem cólica, o leite não desce, entende? A criança chora. Então tu vê que existe um conflito. Enquanto a mãe não se afinar com essa criança, não aceitar o fato dela ser mãe. A criança não normaliza. Não normaliza. Então há toda uma conjuntura de tudo, tá? Envolvendo exatamente a harmonia de aceitar ou de não aceitar, de ter segurança. Agora, se a mãe não tem, se o pai não tem, como é que você vai dar? Muito bem, então assim, vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida, já com a Maria da Graça discordando e os demais também. Vamos transar agora os microfones no último segmento. Vamos aproveitar o espaço máximo que está esquentando. Já voltamos. Só espero que vocês, com esse calor de debate, transmitam isso ao telespectador agora. Porque, olha, ultimamente eu não estou gostando muito, está muito abobrinho o nosso canal ali. E agora, hoje, está esquentando, infelizmente, no último segmento.
Maria da Graça, por favor, está discordando assintosamente do... Perigoso, mas perigoso demais afirmar algumas coisas, tipo, que até os 4 anos o certo e o errado está estabelecido. Eu acho que numa sociedade de transição como a nossa, né, onde a gente ainda está redescobrindo, a própria ciência já superou isso há um tempo, quer dizer, até os 4 anos, o casal que teve alguma dificuldade é culpado pelo resto da vida com qualquer problema que o seu filho tem. Até porque não é só o pai, não é só a mãe, é a figura do adulto que age com essa criança. Então eu acho perigoso dizer que nas escolas os alunos que têm mais problemas são os alunos filhos de pais separados. Eu sou educadora de sala de aula, passei os níveis todos do ensino, do pré-escolar até a pós-graduação, e eu não posso afirmar o que ele diz, por quê? Claro que qualquer pessoa, quando passa por uma mudança súbita, uma ruptura, ela desequilibra. Agora, dizer que depois que passou esse momento mais de impulso, né, aquela criança é problemática, eu diria pelo contrário, porque eu sou orientadora educacional, também trabalho com aspecto. Eu gostaria de ouvir o Ivan, que não falou ainda. Ele está melhor, está aliviado da pressão de um casal que não se dava bem. Depois o Cecinho vai se defender, evidentemente, tem a Cleusa também que quer falar. Por favor. A respeito da educação sexual na infância, o que eu tenho a minha experiência na escola Sarapiquá, a criança, por ser uma criança pequena, de poucos anos de experiência, ela começa a adquirir experiência na medida que ela começa a ter esse contato com o mundo. Então o próprio corpo ela vai começar a explorar e ela vai começar a descobrir esse corpo. E ela não pode descobrir o que é o bem e o que é o mal até os 4 anos de idade, porque até hoje a gente não sabe o que é o bem e o que é o mal. Porque eu considero essa questão do bem e do mal, do certo e do errado, são questões também ideológicas. Para a nossa sociedade, quando a gente percebe que as crianças, elas são divididas muito categoricamente, meninos de um lado e meninas do outro lado, levando a questão da própria competição entre crianças pequenas, entre meninas e meninos que a gente vê nos programas infantis da televisão. São programas que fazem o quê? Já colocam o bem e o mal, a força, que não consigo perceber como é que eles conseguem trabalhar dessa maneira, a não ser respeitando realmente o espaço da criança, que ele tem que ser respeitado, a criança, enquanto um ser que está aí para aprender. E o adulto faz o que nessa relação? Ele, junto com a criança, eles vão aprender novamente, porque o próprio adulto precisa aprender novamente, conseguir compreender de que forma que a criança consegue internalizar a própria descoberta dela, porque ela precisa de uma identificação sexual, sim. E ela dá isso descobrindo o corpo dela, manipulando, se tocando. E o adulto que está trabalhando com a criança, tanto os pais como os professores principalmente, né, que trabalham com grupos, de reforçar sim o sexo da criança. Você é um menino, você é uma menina. Agora, não necessariamente reforçando isso em atividades que sejam de competição, comprovando ou desmistificando essa questão de menina é mais forte ou menina é mais forte. Porque os tabus estão aí. Né? O homem é superior, mas até que ponto? Certo. Sabe? Então assim, se joga até pela questão genital. Ou a mulher é inferior por uma questão genital também, ou não? Então eu consigo entender que a relação da sexualidade infantil ela tem que ser vivida pela criança e ser respeitada pelos pais. O tabu que existe pela própria manipulação dos órgãos é uma coisa que preocupa. Né? Os próprios pais. Perfeito. Foi colocado aqui o relacionamento dos pais, que o Cecinho levantou, e que há uma discordância geral na mesa. Então eu gostaria que vocês, o Cecinho, fala e vocês... Não, tá, só porque eu concordo com o Ivan plenamente, tudo que você falou não tem nada de errado, tá? Não coloquei, não disse que homem é mais que mulher, nem que mulher é mais que homem. A educação deve ser dada igual, tanto para homem quanto para mulher. Os direitos e os deveres dos homens e das mulheres são iguais. Biologicamente, a mulher é muito mais forte do que o homem, porque ela foi feita para parir e o homem não foi feito. Estruturalmente, tá? Psiquicamente, a mulher é muito mais forte, porque quando uma mulher fica doente, quando um homem fica doente, o abalo do homem é muito maior do que a mulher. Então, a segurança... Não. E nós não podemos discutir porque vocês não são médicos, vocês não vivem a questão. Mas a relação de poder não pode ficar tão clara. O médico é prepotente. Saiu a sexualidade do controle do padre e veio para o médico. Não é isso que é sexualidade, meu senhor. Mas não estou dizendo sexualidade, estou dizendo em estrutura de aguentar uma dor. A sexualidade do médico é doença. Médico, eu sei, cuida de doença. Médico nesse país cuida de doença. Nesse país. Eu sou pediatra e puericultor. Sabe o que é um puericultor? Mas você já leu Michel Foucault? Você sabe a mediação do médico? Você sabe o que é um puericultor? Você sabe? Não está medindo conhecimento. O senhor está aqui como juiz medieval. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é mal. Mas isso daqui é você certo. Na vida, você tem que determinar o que é bom e o que é ruim. Se você é um educador, você não pode deixar que a criança que age por instinto,
Entende? Determina o que ela tem que fazer. O senhor sabe definir o que é instinto? Vamos discutir Freud para discutir o que é instinto, nós vamos ficar 5 anos para discutir. Mas o senhor e parece que o senhor não adiantou 4 anos de graduação. Não, eu não disse que sabia mais que vocês. Na minha área eu sei mais que vocês, vocês sabem mais na área de vocês. Eu não vou entrar na área de vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que, de certa maneira, só para complementar, o único médico que pode participar da educação sexual nesse sentido, que tem formação na tradição histórica do Brasil, é a psicologia ou a psiquiatria social. Os outros são clínicos, o outro tem uma tradição de uma psicologia cada vez mais comprometida com a questão da doença, do mal, do estabelecido, do autoritário. Então, os médicos, a meu ver, nesse nível, têm uma interferência prejudicial com relação à educação. Só, talvez agora, que um grande ramo, ou talvez o mais inteligente, da medicina, que é a medicina social, é que tem capacidade de ajudar a gente, educador, a trabalhar com relação a isso. Eu acho que esse tipo de postura que o senhor coloca é lombrosiana, quer dizer, de um autor do século passado, o bem e o mal, o certo e o estabelecido, isso é natural, isso não é natural. Quem pode definir isso hoje, nessa fragmentação de tudo que nós vivemos nesse nosso tempo? Sobretudo, a ciência é a mais fragmentária. Se você não definir isso, primeiro na tua casa, quem manda e quem não manda, quem manda e quem obedece. Quem manda, meu Deus. Quem é que manda? A criança não pode mandar em casa, nem a empregada. O pai e a mãe têm que mandar. Mas o que é mandar? Primeiro é mandar. Segundo, tem que se chama sua coisa de disciplina. Vocês confundem tudo, tá? Tem que existir disciplina para se educar uma criança, tem que ter disciplina para se ir para uma escola. A gente confunde disciplina, democracia, Exatamente. Disciplina, não militarismo. Quer dizer, disciplina não é repressão, disciplina não eu não falei, disciplina é convenção militarismo. Essa disciplina de quem manda em casa é o general que manda na tropa, meu senhor. Que é isso? Ó, minha filha, nada, disciplina do mais forte. Nenhum lugar funciona. Isso daí chama-se darwinismo social, mais forte. Colocar agora a relação de poder. Não sou eu, filha do meu pai e da minha mãe. Por que as empresas No mínimo me públicas... chame de professora. Escuta, vamos dar um exemplo cá. Por que as empresas públicas não vão para frente e as privadas vão? Porque na empresa pública não existe uma coisa que chama-se disciplina. Vamos E na privada assunto, existe. por favor, então, na vida é a mesma coisa. Ou você disciplina e você determina. Tem gente que determina, quem sabe determina. E quem tem que aprender, obedece. Eu acho que ele é um belo exemplo isso. daquilo que a gente É o contesta fascismo. hoje. Não só o fascismo, mas da autoridade masculina que, via de regra, detém todas as profissões, né? E que tem que mandar, eu acho que é medo que a sociedade tome conta disso e que faça uma mudança e que exija que os nossos conhecimentos, não os nossos aqui, de todos que não estão hoje aqui, possam ser considerados para mudar isso que para nós hoje está morto e esqueceu de deitar. Porque dessa maneira nós vamos achar que educação sexual, nós temos que levar lá um pacote, uma receita, analisar as crianças, todas elas uma atrás da outra, olhando na nuca da outra certinho, uma outra lá passa a mão no corpo, etc. Tá, você vai lá, reprime e leva para o diretor. Isso é educação sexual? Eu acho que a própria história de se colocar... uma coisa só. 30 segundos aqui para cada um, então, para o Cecim e para o Ivan. Então vamos colocar o seguinte, eu não falei em repressão, eu não falei em educar todas as crianças iguais, tá? Vocês têm que entender uma coisa, que quem educa tem que dar as diretrizes para quem vai ser educado. Se eu sou um professor de uma escola, eu tenho que dar o que o aluno tem que receber. Se eu sou um pai, ou se você é uma mãe, tá? E você tem seus filhos, os filhos foram feitos para serem educados. E a ordem tem que ser mantida. O que acontece hoje é que a gente vê uma criança de 1 ano, 2 anos, batendo na cara da mãe e do pai, se jogando no meio da rua, tá? Isso chama-se indisciplina. E chama-se alteração e inversão de valores. Tá? Quer dizer, hoje você fala o seguinte, que não se bate em criança, eu também concordo que não se bate em criança, mas precisa ter uma coisa que chama-se autoridade. Pai tem que ter autoridade. Muito obrigado por vocês terem vindo. O tempo esgotou, infelizmente. Nós prometemos, vamos fazer um outro canal livre, falando sobre esse mesmo assunto e com vocês mesmos. Quero contar com a presença dos mesmos convidados de hoje, que de repente, desde o primeiro segmento, o programa vai esquentar. E é isso que eu quero. Tá bom? Foi muito bom vocês terem vindo e o telespectador ganhou com Só que os filhos foram feitos para viver a sua vida, não para obedecer os pais. Bom fim de semana a todos. Boa noite. O canal livre até segunda-feira, às 6h30. Bicos de papagaio não aparecem só depois dessas idades. Eles podem começar a aparecer muito precocemente, na altura até dos 18 anos de idade. O que eu quero dizer é que de 45 anos de idade na mulher e 55 anos no homem, todos vão ter. Por que essa diferença? Porque a mulher tem as alterações hormonais da menopausa ligadas à estrutura óssea. A perda do hormônio feminino
ele traz alterações nos ossos, e isso causa a osteoporose, isso causa uma série de alterações nos ossos no corpo inteiro. E que tipo de outras alterações que pode levar? Quer dizer, essa alteração no osso leva a outro tipo de alteração? Sim, chama-se algumas alterações que a mulher tem, e essa diferença de anos está relacionado, é a presença do hormônio circulante, e ocorre nas mulheres depois dos 45 anos, quando ela tem uma menopausa normal, natural. Mas se ela for operada do útero e se ela for operada dos ovários, isso pode ocorrer mais cedo. Pode surgir alterações nos ossos que vão desgastando, vão perdendo o cálcio. Então, o Abel, que é ortopedista, estava me contando aqui que ele gostaria que fosse enfocado nesse programa o problema da menopausa, do problema dos ossos e a prevenção que a mulher pode fazer. Porque a pessoa idosa que fica corcunda, a pessoa idosa que perde a altura, já não tem mais remédio efetivamente para recuperar o que perdeu. Mas a mulher que tem os seus 45 anos, começa a ter a menopausa, ela tem condições de prevenir essas alterações na coluna. E o Abel deve ter algumas informações que eu acho que ele gostaria de transmitir. Bem, na realidade eu queria, antes de enfocar propriamente esse assunto, lembrar que já nos preocupa muito a nível de ambulatório as pessoas, os jovens abaixo de 30 anos, eu vou dizer jovens, Márcia, e vou dizer que o professor Knopfler, até quando falou sobre os bicos de papagaio, é interessante lembrar que, enfocar mais uma vez, que bico de papagaio não é sinal de velhice, tá? Bico de papagaio é como cabelo branco, é como as rugas que vão surgindo. Velhice é estado de espírito, tá? No meu entender, velhice é estado de espírito. Tanto é que nós temos oportunidade hoje em dia de encontrar em jovens abaixo de 30 anos de idade já algumas alterações que antigamente a gente encontrava em pessoas acima de 45, 50 anos de idade. Isso se deve principalmente ao fato do sedentarismo. Hoje em dia existe uma população jovem muito grande, uma população jovem vivendo muito sedentariamente. Mesmo com essa onda de culto ao corpo? Hein? Mesmo com essa onda de culto ao corpo? Agora que mesmo com essa onda de culto ao corpo, a gente pode dizer que está havendo uma diminuição, mas o número ainda de pessoas novas sedentárias é muito maior do que aquelas que cultuam o corpo. A gente procura, inclusive, incentivar que essa cultura, a cultura corporal, seja, vamos dizer, se amplie mais, certo? Que deveria ser, no meu entender, obrigatório, que nem no Japão, Abel, que a educação... Você não acha que alguma coisa está diferente, vamos supor, porque anos atrás, tá? Quer dizer, existia muito menos campo de futebol, muito menos cancha de vôlei, de basquete, quer dizer, as pessoas tinham muito mais dificuldade para praticar um esporte do que hoje. Hoje as pessoas têm um esporte muito mais perto delas. Não. Em compensação, não existia o carro e não existiam as comidas artificiais, refrigerantes. Correto, é isso que então, eu acho que a coisa não é tanto pela vida sedentária, mas é mais pelo hábito de não andar, que as pessoas não andam mais hoje, só andam de automóvel, quer dizer, e o fato de comer erradamente, como cada dia mais as pessoas, porque a televisão fala o tempo todo em comer, quer dizer, em comer, em beber, em comer, em beber, as pessoas ficam ali comendo, quer dizer, se programam no final de semana para comer e beber. Quer dizer, o que antigamente, primeiro porque antigamente não existia quase comida, a comida era racionalizada para todo mundo. Hoje é o contrário, hoje poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Então houve uma inversão muito grande nessa história. Realmente foi bem colocado. Quer dizer, e aí, do outro lado, é que o pobre que trabalha o dia todo e que anda mais, quer dizer, aí ele fica com problema porque ele não tem o que comer. Quer dizer, então ele trabalha demais, anda demais e não tem o que comer, fica com problema pelo outro lado. Não, realmente isso aí eu estava para colocar aqui também o fator estresse e os maus hábitos alimentares nessas pessoas e o sedentarismo, principalmente provocado, por incrível que pareça, pela ascensão do progresso. Isso é importante colocar porque quando nós citamos aqui, iríamos enfocar o assunto, a mulher na menopausa, os problemas de coluna vertebral nessa mulher na menopausa, eu gostaria de me antecipar
colocar o problema da mulher na pré-menopausa. Eu acho que a partir do momento, como foi citado aqui, o exemplo da mulher, vamos dizer, que está mais sujeita a uma síndrome osteoporótica. O que é a osteoporose? A osteoporose, com licença um pouquinho, doutor Knopf. A osteoporose, se nós... eu daria um exemplo. Esse é um osso, esse aqui seria o osso, um exemplo de um osso firme, que estaria numa pessoa normal, que tem uma quantidade de cálcio e dos elementos que mantém esse osso normal. De repente, digamos que esse osso, que é que nem uma pedra, se transformasse numa espécie de uma esponja, certo? Isso seria, vamos dizer, a consequência da osteoporose. Imagina então que a nossa estrutura, a coluna vertebral é o eixo corporal. Imagina se todo o eixo se torna uma esponja. A tendência realmente é a pessoa encolher, certo? E encolhendo, o que vai acontecer? Ela encolhe, ela vai esmagar exatamente esses nervinhos aqui que o Dr. Knopf havia citado antes. E esmagando esse nervinho, o que vai acontecer? Dores. A dor causa incapacitação, chateação e vários outros problemas. Então, é importante que a gente enfoque, certo, a mulher na pré-menopausa, certo? Para que a gente pudesse evitar com que essa mulher chegasse a esse ponto. Nós sabemos que a mulher baixinha, aquela que tem maus hábitos alimentares, que toma café adoidado. Por exemplo, eu costumo falar para os meus pacientes, o café a partir de uma certa idade, ele começa muitas vezes a substituir o alimento correto que deveria nutrir aquela pessoa. E o café não nutre. O café não nutre. Ele, muitas vezes, ele elimina aquela sensação de comer, a sensação de fome. E aí a pessoa passa a ser malnutrida. Mas o sedentarismo, com os fatores que o doutor Cecim citou, quer dizer, muitas pessoas vivendo em apartamentos, sem lugar para caminhar, muitas pessoas utilizando de transportes para andar 50 metros para buscar um pão numa padaria. Então, tudo isso somado, tá, mais esse decréscimo hormonal que a mulher automaticamente vai ter próximo aos seus 45 anos de idade, vai ocasionar problemas importantes desse tipo, a osteoporose, e que vai afetar principalmente essa estrutura eixo, essa estrutura que suporta grande peso corporal, que é a coluna vertebral. Tá, e qual é o tratamento então que deveria ter quer dizer, o que uma mulher que está na pré-menopausa deve fazer para evitar que isso se torne de fato um problema sério, porque ter a coluna transformada em esponja, não dá nem para pensar. O que é que tem que se fazer? Eu acho que a mulher em toda a sua idade, ela deveria visitar o seu ginecologista periodicamente, e principalmente quando ela estiver se aproximando dessa época da menopausa, essas visitas deveriam ser mais constantes, além de que qualquer problema osteomuscular deve ser relatado ao ortopedista, porque a mulher, hoje eu digo assim, que seria essa saída, né, porque o médico faria, vamos dizer, conseguiria, vamos dizer, propor um esquema preventivo para essa mulher que está chegando acima da menopausa. O que agora, existe remédio? Agora o mais ideal, é se alimentar bem. Principalmente leite, queijo. Leite, queijos, ovos, praticar mais, cultuar o seu corpo. Esporte. Certo? Olha, o esporte, a gente tem que fazer uma ressalva. O esporte, de repente, uma mulher, uma pessoa que nunca praticou esporte, chega aos seus 45 anos e passa, quer ir para uma academia, de repente, fazer ginástica aeróbica, que sai em moda, certo? Sem ter passado, sem ter feito um check-up médico para isso, pode vir a sofrer consequências graves, pois o seu organismo não está preparado para aquilo, certo? Doutor Iraí, queria
colocar alguma coisa? Saltar esse aspecto, uma pessoa que está habituada está levando uma vida sedentária por muito tempo, sem musculatura, e de uma hora para outra resolve pôr em forma o corpo, né? Quem vai sofrer é a coluna, né? É a coluna vertebral, realmente. Isso é um assunto que teve em pauta há muito tempo, depois que a tal da aeróbica pintou, que todo mundo quer fazer aeróbica. Qual é o mal que de fato a aeróbica faz para a coluna? Faz algum? Olha, eu gostaria no setor de músculo lembrar 2 problemas. A pessoa que tem dores crônicas, ela tem uma musculatura dura e tensa. E gostaria de incluir dentro daqueles problemas que foram levantados aqui de comida e outra alteração, os problemas estressantes. Então, as pessoas com dores crônicas na coluna têm músculos duros. Essas pessoas com músculos duros, se elas começarem a fazer exercícios, elas vão começar a ter dores, não só na coluna, mas em todas as articulações. Elas vão ter dores musculares, elas vão estar aquilo que se chama quebradas. As pessoas entendem que quando elas fazem aquele exercício, elas acabam de fazer, elas estão quebradas. Essa quebradeira, que são dores musculares generalizadas, é porque a musculatura não está preparada. Para se fazer exercícios, tem que se começar a aprender a relaxar antes. Então, nós ensinamos nesse método que nós fazemos, que é o método global de atendimento ao paciente com dores crônicas de coluna, antes de começar a ensinar quais são os exercícios adequados, fazer técnicas de relaxamento. A pessoa precisa aprender a soltar a musculatura, aprender técnicas de yoga. Tem uma metodologia que se chama técnica de Alexander, inclusive tem um livro em português. Tem técnicas que se chama de Feldenkrais, e isso fazem então com que as pessoas se preparem para poder fazer exercícios adequados. Tá ok, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto, como fazer exercício sem prejudicar a coluna, depois de comerciais. Aguarda um minuto só. E o Canal Livre de hoje, falando sobre os problemas da coluna, as soluções para os problemas da coluna, volta. E eu queria saber, nós terminamos o penúltimo bloco falando sobre a questão da ginástica, do exercício físico, que forma que se isso prejudica a coluna ou não, se não prejudica, o que é que deve se fazer, se prejudica, o que é que deve se fazer para evitar. E eu queria saber do Dr. Xerém, que é fisiatra, como é que é o trabalho de reabilitação de uma pessoa que teve um problema causado por um exercício mal feito, por exemplo? Bom, basicamente o que nós temos que obter de informações é um exame físico adequado, ou seja, uma avaliação médica adequada. Saber as causas que estão levando a um quadro de dor. Se você já me especifica que o paciente está vindo ao médico, quer seja médico fisiatra, quer seja médico ortopedista, médico neurologista, médico reumatologista, enfim. Se o paciente já veio com queixa de um estresse, de uma dor localizada por um exercício mal feito, nós temos que tentar saber se existe alguma coisa que cause esse tipo de problema. Então, o exame médico completo, incluindo a questão da postura, na avaliação de como anda toda essa musculatura das costas, a musculatura lombar, se existe uma contração muscular, o que é mais comum. A musculatura das costas, a musculatura lombar é uma musculatura forte, é uma musculatura rígida. Então, normalmente não há necessidade de fortalecimento da musculatura das costas. Ao contrário da musculatura lombar, que normalmente já existe uma protrusão, um aumento da barriga. Então, essa questão, se já existe essa presença de uma musculatura abdominal mais flácida, que permite uma barriga maior, se existe também, por exemplo, alguma diferença de comprimento das pernas que altere esse bloco da bacia, que vai levar a uma consequente alteração da coluna. Então, todo esse exame tem que ser feito de baixo para cima, do pé ao nível de joelho e quadril, para verificar se existe alguma diferença verdadeira das pernas, levando a uma inclinação de bacia, levando a uma alteração de coluna. Então, o tratamento básico do fisiatra, ele se baseia em todos os métodos de reabilitação, de fisioterapia. Então existem as formas de calor, quer seja calor superficial, quer seja calor profundo. Então, forno de Beer, ondas curtas, ultrassom.
Mas, além do tratamento especificamente, o fundamental é o aconselhamento, é a orientação para evitar esse tipo de problema. E é isso que essa nossa jornada quer abranger. Ela quer oferecer aos participantes, e uma discussão cada vez maior, as formas de evitar esses problemas de coluna. E quando eles já existem, tentar procurar as causas. É nesse estágio de procurar as causas que entra o gancho com o neurocirurgião, né? Que também tem plenas condições de fazer as avaliações para saber se já existe alguma lesão específica onde ele possa ter uma atuação mais precisa. E, inclusive, deve ser uma pesquisa extremamente minuciosa, já que daí é que vai partir a decisão de uma cirurgia. Exatamente. Ou daí não. O doutor Iraê tem condições de fornecer mais dados. É importante nos pacientes portadores de dor nas costas, que se irradiam as pernas, que de imediato seja feita uma avaliação neurológica detalhada, porque isso vai ser fundamental no acompanhamento desse paciente, né? Mesmo que ele seja manuseado conservadoramente, ele tem que ser monitorizado com relação a isso. Ele pode ter uma dor nas costas, que se irradia a perna e aparentemente anda mal porque tem dor, mas ele pode estar apresentando uma fraqueza na flexão dorsal do pé, indicando já um comprometimento radicular severo. De um modo geral, todos os pacientes a princípio são manuseados conservadoramente e só se indicaria um tratamento cirúrgico quando esse déficit neurológico está progredindo, né? Ou então quando uma ocorrência rara, que nós chamamos de síndrome da cauda espina, qual seja a protusão completa, a saída do disco do seu local e compressão de todas as raízes que saem abaixo desse nível, com fraqueza em ambas as pernas e com perda de controle dos esfíncteres, né? Mas e só nessa condição a cirurgia seria de urgência. Nas outras indicações de dor intratável ou déficit neurológico, haveria a possibilidade de um manuseio conservador antes, né? Pensar. Daí é que o fisiatra tem a sua atuação dentro dessa equipe multidisciplinar, onde ele, em conjunto, nesse caso, nessa situação específica, com o neurocirurgião, onde não existindo uma indicação neurocirúrgica, onde não existindo uma cirurgia especificamente para a resolução do problema, cabe todo um conjunto de orientações, como já foi citado, as orientações dos exercícios, as orientações posturais, as orientações até de tratamento e um serviço de reabilitação. Então o tratamento realmente ele é bem multidisciplinar nesse aspecto. Quer dizer, doutor Knopfler, como é que, por exemplo, o senhor fala tanto em postura? Na hora de dormir, por exemplo, no momento que a pessoa está deitada, está dormindo, que passa geralmente 6 horas, 8 horas no mínimo dormindo, é um período grande de tempo. Quer dizer, o sono tem alguma interferência, tem alguma coisa a ver com o problema de coluna? Não só o sono tem a ver com o jeito, o modo como a pessoa dorme. Então vamos primeiro pelo sono. As pessoas que têm dores crônicas na coluna são pessoas que têm dificuldades de dormir. Elas tendo dificuldades de conciliar o sono, ou elas dormem 2 horas e acordam e não conseguem mais dormir, ou elas têm dificuldade de dormir e vão só dormir 2, 3 horas da manhã, são pessoas que não relaxam os músculos. São pessoas que têm esses músculos constantemente duros. E os músculos não relaxados são músculos não adequados à prática esportiva, não adequados à prática postural. Se for uma dona de casa que não dormiu bem, ela sabe que no dia seguinte, se ela tiver que passar roupa, ela vai passar a roupa e logo ela vai começar a sentir dor nas costas. Então, tem que se dormir adequadamente. Para dormir adequadamente, quem não consegue dormir, precisa fazer alguns tratamentos, inclusive há medicamentos adequados para se conseguir conciliar o sono. Mas muitas vezes não precisa ser calmante. Muitas vezes, por exemplo, mudando a temperatura do quarto já melhora. Muitas vezes uma música de fundo ajuda a dormir. Muitas vezes um chá relaxante de erva doce, de erva cidreira, permite essa pessoa dormir mais adequadamente. E eu tenho recomendado mesmo para algumas pessoas, como fazem lá na Europa, um copo de vinho, uma caipirinha, um uísque, não fará mal, que fará essa pessoa dormir relaxadamente. Outro problema é o ato de dormir, como se dorme. Então, no ato de dormir, eu gostaria de mostrar aqui que nós temos que considerar 3 variáveis. Primeiro, como se dorme. Se a gente dorme de barriga para cima, nós vamos conseguir dormir só
durante pouco tempo, porque só 2% da população consegue dormir a noite inteira de barriga para cima. É uma posição ótima para a coluna, mas é muito ruim para o companheiro. Ele ronca muito, além de roncar muito, seca a garganta e a gente tem sonhos, muitas vezes, os tais pesadelos. Então a maioria das pessoas dormem de bruço. Dormindo de bruço, o que acontece? A pessoa dorme com a coluna cervical, com a cabeça, com o pescoço torcido. Começa a formigar as mãos e começa a formigar os braços. Então a pessoa desvira um pouquinho e ela torce a cintura. Exatamente. Então começa a ter formigamento e adormecimento nas pernas. Ou quando ela acorda de manhã, ela mal consegue levantar da cama. Então qual é a posição boa para dormir? É a posição de lado, como nós estamos mostrando aqui. É a posição em que a pessoa dorme com as pernas encolhidas e com o travesseiro da altura da cabeça, da altura do ombro. Esse intervalo do ombro para a cabeça é a altura do travesseiro. O segundo componente, além da forma de dormir e o travesseiro, então a pessoa, para dormir, que tem problemas de coluna crônico, tem que dormir de lado, tem que dormir com as pernas encolhidas. E evidentemente, de manhã, quando ela acorda, ela tem que fazer alongamento, porque ela passou 6 a 8 horas toda encolhida. Ela tem que se esticar, tem que se espreguiçar. Se você observar um gato, é o que ele faz de correto para a coluna. Se você observar um cachorro, é o que ele faz correto. Ele dorme com a cabeça apoiada em alguma postura correta e quando ele acorda, ele se espreguiça. Ele põe a coluna no lugar. O único problema, só gostaria de me intrometer um pouco, doutor Rinaldo, que eu vejo com relação ao espreguiçamento, é que esse espreguiçamento não seja feito de uma forma extrema, que nós a nível de ortopedia, nós temos consultado algumas distensões musculares provocadas às vezes pelo espreguiçamento um pouco além do normal. O espreguiçamento que os ortopedistas encontram são os estiramentos ligados a joelho, ligado a tornozelo. Mas se a pessoa fizer o alongamento na coluna, da posição, da totalidade dos músculos, o espreguiçamento realmente, o alongamento do tronco, provavelmente não vai ter esses problemas. Mas é lógico, tudo que for de excesso, tanto para escassez como para excesso, faz mal. Então, a posição de dormir adequada inclui o terceiro item, que é o colchão. E nós gostaríamos de levantar o problema, depois podemos ouvir a opinião dos outros colegas. O colchão tem que ser um colchão confortável. Esses colchões ditos ortopédicos, duros, feito de madeira, feito de ímãs, feito de acrílico, são colchões maus. Tá tudo furado? Furado. Eles são ótimos para a coluna num determinado ponto, mas a gente não tem só coluna, a gente tem ombro, a gente tem quadril, a gente tem joelho, e isso tudo fica apertado a noite inteira. Então a pessoa não sente dor na coluna, mas sente dor no ombro, no joelho, que no fim é a mesma coisa. Então, a pessoa tem que ter um colchão adequado para dormir numa posição adequada. E quais são os 2 melhores tipos de colchão? Os 2 melhores tipos de colchão são os colchões que hoje são chamados colchões de mola. Não é a antiga mola, que só tinha uma mola helicoidal. Hoje são colchões de mola que tem uma quantidade de mola muito grande por centímetro quadrado. E ela acomoda a pessoa. Então, a pessoa que tem barriga muito grande, mas tem ombro pequeno, ela precisa ter uma encavada diferente. A pessoa que tem muito ombro e pouca bacia tem que ter uma outra conformação. Então, esses são os colchões que se acomodam melhor. Os segundos colchões que se acomodam melhor são os chamados colchões de espuma. Esses colchões de espuma têm uma característica, eles são feitos proporcionais ao corpo da pessoa, ao peso da pessoa. Então, conforme o peso maior ou menor, eles têm uma densidade maior ou menor. O que é essa densidade? É essa acomodação. Então as pessoas com maiores saliências... Eu sempre achei que isso fazia mal. Eu tinha a impressão que, por exemplo, um colchão de mola, eu achava que eu deitando e afundando, que no dia seguinte eu ia acordar com dor na coluna. Muito bem. O colchão de mola que todos nós temos na cabeça, que é da nossa geração, é o colchão antigo helicoidal, que tinha uma mola só, e essa mola estragava. E a gente tinha que dormir como o colchão queria, porque ele é que fazia a gente se acomodar. Agora, esse tipo de colchão é um colchão que acomoda mais. Quando quebra uma mola, não tem tanta importância. É importante, inclusive, acrescentar, já que a Márcia citou isso, que achava que antes o colchão que ela dormia,
O colchão correto seria aquele que deixava o... Não, ao contrário, acho que esse que deixava a coluna, que você se acertava assim, que fazia mal. Ah, não, mas... A impressão que eu tenho é que, pô, deitar no colchão e a coluna ir pra baixo, não sei o que, pra cima, que eu ia acordar toda empenada. Não, mas se for muito mole... Se houver muita marca, se a marca deixada pelo peso corporal for acentuada demais, o colchão realmente já é perdeu ruim. o efeito. É isso que... E uma das outras causas que acontece, desculpa, é o seguinte: o colchão sofre de um padecimento, né? Você sabe que os casais só trocam de colchão quando eles fazem bodas de prata. O que o marido dá de presente para a mulher quando chega na boda de prata? Ele dá um colchão novo. Quer dizer que passou 25 anos de mudança de corpo e essas alterações corporais todas para depois trocar esse colchão. Por quê? Porque jogar fora o colchão é uma dificuldade. Você sabe que bombeiro não aceita, lixeiro não aceita, entidade de caridade não aceita, não se tem como jogar fora um colchão. Então os fabricantes de colchão sabem que eles têm que vender um produto que vai ter que pelo menos 10 ou 15 anos de uso na família. Então eles fazem colchões muito resistentes. Os chamados ditos colchões duros ortopédicos levam aí 10, 15 anos para se deformarem. Mas não é isso que é a solução. A solução é ser um colchão firme. Por isso que colchão muito mole também é ruim. Mal. Então tem que ser firme, mas não pode ser duro que nem pedra. Então por isso que hoje estão deixando a denominação de colchões ortopédicos. Tem que ser colchões adequados para a coluna. Tá ok. Daqui a pouquinho, depois de comerciais, a gente volta falando mais sobre os problemas da coluna. Até já. Desde o início do programa, porque hoje nós vamos falar sobre